Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo de hoje do livro Mistérios de Belicena Vilca, capítulo 9. Parei no posto de gasolina de Cerrilhos, coloquei combustível e aproveitei para olhar novamente o cartão com o endereço de tio Kurt. Era incrível que estivesse tão perto, em boas condições, um parente a quem tinha por falecido há 35 anos atrás. Li novamente. Senhor Serino Sangue Doce, Cálio Frei, Mamerto, Esquil 95, Santa Maria, província de Catamarca. Senhor, interrompeu o frentista, enche o tanque com gasolina especial? Por favor. Revise o óleo, disse. Minha partida, busca, não permitiu que minha mãe desse informações suficientes sobre tio Kurt. Agora começavam a surgir as perguntas, pois não sabia se havia se casado, se teria filhos, netos, o que se dedicava. Pensei, devo consertar-me na viagem e ter fé. Saberei de tudo em poucas horas. 30 litros de gasolina e 2 de óleo, senhor. Cobre, por favor. Estendo uma nota. Tem um mapa de rotas da província de Catamarca? Sim, senhor. Foi até a cabine e retornou com um mapa dobrável em cores com profunda informação turística. São mais 1000. Peguei e arranquei com o carro para sair de frente da bomba de gasolina, mas estacionei 20 metros mais à frente e me pus a examinar o mapa. Ir a Santa Maria, desde Salta, não teve nenhum problema, senão que, pelo contrário, teve a vantagem de incluir um dos circuitos turísticos mais bonitos do noroeste argentino. É um trajeto de Santa até Cafayate, a famosa, como denominam popularmente a esta cidade, famosa no mundo por seus excelentes vinhos, situada no coração dos vales de Calcaco. Com um caminho recém-asfaltado, a rota vicinal número 68, que facilitava a viagem e permite gozar das paisagens únicas por suas colinas multicoloridas. Estes 200 quilômetros se passaram rapidamente. Os inconvenientes apareceram ao sair de Cafayate, ao cruzar o Ribeirão das Conchas e abandonar a província de Salta. Penetra-se, então, na província de Tucumã, mas por uns 40 quilômetros, já que está presente ali uma pequena placa que se incrusta na província de Catamarca. Depois de percorrer esse trajeto, chega-se a Catamarca, num ponto de que dista 800 quilômetros de Santa Maria. Ao atravessar o mencionado ribeirão, contornando-o, pois não há ponte, tem o viajante a impressão se haver entrado em outro mundo, fora artificialmente de traços civilizados que apresenta o Vale em Salta. Aqui se está em um âmbito realmente autóctone. Os caminhos são de terra, descuidados à medida que se avança ao sul, e diminuem os povoados de casas de barros habitadas pelos crioulos mestiços, mais próximo do índio que do branco. A pobreza se faz patente ao entrar em Catamarca, uma província injustamente esquecida pelo resto do país e abandonada por seus próprios filhos, que a cada ano empreendem o êxito inevitável daquele que busca superar a miséria e progredir materialmente. A beleza da paisagem não me diminui em Catamarca, pelo contrário, se torna agreste e primitiva, dotando de ótimos atrativos visuais o caminho que avança, margeando as serras de Quilmes. Este nome veio dos índios, Quilmes, uma das tribos da feroz raça de Aguita, os que ao final das guerras cauchaquias, que duram 35 anos no século XVII, foram levados em números de 300 famílias ao desterro de Buenos Aires e deram lugar à população do mesmo nome. Entre as serras Quilmes e de Cajon, ao oeste, e as cumbres cauchaquias e nevados de Alconquija, pelo leste, se abre o fértil vale Iocávio, revogado longitudinalmente pelo rio Santa Maria, assento da cidade de Santa Maria de Calendária.
Eu conhecia Santa Maria e Calchaqui investigar a cultura de Agita e repetir a viagem não me desagradava. Naturalmente, ao entrar na região de vales e quebradas, era difícil cruzar o Taf del Valle, em Tucumã, região dos bosques ocidentais e separada de Catamarca pelas inóspitas cumbres Calchaquias e nevados do Aconquija. Mas, afortunadamente, desde Santa Maria existe um caminho que sobe até o norte, até Amaixá del Valle. Dali se poderia tornar a Rota 307, que cruza as cumbres Calchaquias, Amaixá del Valle, pelo Passo do Inferno e leva diretamente a Taf del Valle. No total de Santa Maria até Taf del Valle somente teria de percorrer 80 quilômetros, mas que seriam cansativos pelo estado das rotas e as sinuosas alturas que sobe. Corria a mais de 100 km por hora, aproveitando o bom caminho até Calfaiate para ganhar tempo, pois logo a marcha seria lenta, não passando dos 40 km por hora. Teria umas horas para pensar e decidi aproveitá-las de imediato. A passagem, o vento fresco, o silêncio do vale, tudo contribuía para que me sentisse relaxado e tranquilo. Predisposto a meditar, mas esta atitude era um tanto anormal, se contar a qualidade de coisas que me haviam acontecido ultimamente. A falta de preocupação evidenciava uma mudança muito grande em meu interior, que se manifestava também em uma sensação de desapego pelas coisas do mundo. Sentia-me em paz, porque não necessitava de nada, estava arruinado materialmente, talvez em perigo de morte, e esta revelação só me arrancava uma risada insensata. Sim, havia mudado muito, e toda essa mudança se deu em 7 de janeiro, quando experimentei o rapto espiritual, e acreditei morrer, e sincronisticamente se produziu o terremoto, que determinou com seus bens. Quantas coisas me haviam acontecido, e parecia que isto não acabaria mais, pois seguiam acontecendo coisas insólitas, como o assunto de tio Kurt. Foi sem dúvida uma intuição. Quando finalizava a reunião com o professor Ramirez e o sábio mencionou que quase todos os documentos sobre os druidas haviam sido saqueados na Europa pela suástica, pensei comigo mesmo, a quem perguntar sobre a Ordem Negra e seu interesse sobre os druidas? Neste momento, me veio à mente a recordação daquela noite da minha infância. Nenhuma relação lógica que permitia associar ambas as coisas, nada racional. Se tivesse analisado por um minuto, teria rechaçado essa suposição como absurda, mas o recente sucesso me fazia desconfiar da razão, e eis que, cedendo de uma intuição, perguntei à minha mãe o que havia ocorrido nesta noite, 33 anos atrás, e ali estava a chave inexplicável, irracionalmente havia uma relação, porque eu queria saber sobre a suástica e o meu tio, de quem não conhecia sua existência, havia sido militar alemão. E a suástica? Renunciei à busca, uma explicação, e me concertei na noite de 21 de janeiro, quando ocorreram os fenômenos narrados. A partir de então, como já disse, e se pensava nisso, era somente com a finalidade de analisar a forma em que os dois pensavam nisso. Acontecimentos de distinta ordem. Uma minha experiência mística, outro movimento telúrico se ligavam, porque para mim não restava dúvidas que uma relação não casual, sincronística existia entre ambos os fenômenos, que estavam em um caso similar ao assassinato de Belicena, quando o assassinato, num ato demente orgulhoso, deixa provas irrefutáveis em um poder terrível. Em 21 de janeiro, a matéria exaltada comigo estala em um terremoto de singular violência, simultaneamente com uma experiência mística em que ambos
Os acontecimentos se confundem alucinadamente, dando a sensação de estar vinculados casualmente. Se eu assim acreditava, me sentiria tentado a pensar que minha própria psique desatou os fenômenos sísmicos, e esta seria a derrota moral de meu espírito. Isto é justamente o que alguém, o autor do sismo, desejava que eu cresce, para dessa sorte perder-me, e esta selada colossal é uma demonstração de infernal orgulho e arrogância. A tentação de dominar os fenômenos é um dos erros primários em que caem os que buscam abrir-se para uma via de espírito. Os únicos fenômenos que realmente importaram para uma elevação espiritual são os que ocorrem pessoal e qualitativamente não transferíveis nem comunicáveis. Os fenômenos concretos de percepção coletiva levam um selo de quantitativo e material. É duvidoso, por outra parte, que possam produzir-se por um ato de vontade. Sobre isto, a pessoa não especializada é vítima de uma informação intencionalmente confusa. Mas eu, na qualidade de médico psiquiatra, estava familiarizado com toda a classe de atos fenômenicos, derivados de patologias ou de crises, familiarizando com toda a classe de atos fenômenos derivados de patologias ou crises histéricas. Nos hospitais neuropsiquiátricos é comum, mas obviamente pouco difundida, a manifestação de fenômenos desse tipo, pois observar-se de certos casos fenômenos parapsicológicos ocorridos em relação com ou vários enfermos. Esses fenômenos muito atrativos para o profano, não contam com um adequado fundamento científico, e esse fato é a principal razão de seu ocultamento. São de diferentes tipologias, elevação de um objeto sem uma forma evidente que o sustente, a levitação, o deslocamento de objetos, telecinese, o aumento do brilho dos objetos na cela do enfermo, ou mudança no tom de cores, cromação, aparição de objetos desconhecidos ou desaparição de outros, aporte da matéria e etc. Vale dizer que todos esses fenômenos são suscetíveis de verificação coletiva, quando se apresentam, mas completamente irreproduzíveis em condição de estudo, em laboratórios. Isso se deve, principalmente, ao que os responsáveis de tais fenômenos estão loucos e geralmente são inconscientes de alterações que produzem, o que torna incompreensível a tal fenômeno e sua aparente contradição às leis naturais, mas admite-se entre o meio acadêmico e científico que uma melhor compreensão da natureza, isto é, um maior progresso na ciência, trará justamente a solução a estas questões. Confia-se, então, que a ciência dará a solução a contradições da ciência, preposição que é logicamente inconsistente e chega a ser ridícula. O cerne está em que fenômeno, tais como a mencionada telecinese, apresenta-se falhos à lei da casualidade. Esta lei diz que todo efeito, o fenômeno, lhe corresponde por uma causa que o origina. Na telecinese, por exemplo, o objeto se move como se atuasse uma força de ação à distância, do tipo da gravidade ou do magnetismo, sem que até hoje se tenha comprovado a ação de alguma força, ou seja, move-se como se atuasse uma força, mas não atua nenhuma força. Disse, então, que há falha a lei da casualidade, porque o efeito não tem causa que o origine, e, consequentemente, nega-se a existência do efeito, o fenômeno, para salvar a lei da casualidade. O mais certo seria aceitar que se desconhece o vínculo, a lei, que une a causa, o enfermo, e o efeito, o objeto deslocado. Na psicologia analítica, desenvolvida por C.G. Jung,
Ensina-se uma teoria muito atraente para salvar estas dificuldades e as que sugerem no casos comuns do homem, que estando separado cultural, geográfica e temporalmente, sem nenhum vínculo comprovado entre eles, tendo ideias idênticas ou análogas, atuaria aqui um princípio de sincronia, desconhecido pela ciência devido à sua incorreta compreensão de tempo. Convém recordar a este respeito o que disse C.G. Jung em O Segredo da Flor de Ouro. Há alguns anos me perguntou o então presidente da British Anthropological Society como eu poderia explicar que um povo espiritualmente tão elevado como o chinês não tivesse materializado nenhuma ciência. Repliquei que isso deveria ser muito provavelmente uma ilusão de óptica, pois os chineses possuíam uma ciência cujo estandarte-work era precisamente o I Ching, mas que o princípio dessa ciência, como outras coisas na China, é por completo diferente de nosso princípio científico. A ciência do I Ching, em efeito, não repousa sobre o espírito de casualidade, senão que sob um, até agora, não denominado, porque não surgiu entre nós, que a título de ensaio é designado como princípio de sincronicidade. Minhas explorações dos processos inconscientes me obrigam, desde muitos anos, a ver em torno de mim, em busca do ouro princípio explicativo, porque o de casualidade me parecia insuficiente para explicar certos fenômenos notáveis na psicologia do inconsciente. Achei, em efeito, que há fenômenos psicológicos paralelos que não deixam em absoluto relacionar-se casualmente entre si, senão que devem achar-se em outra relação dos acontecimentos. Esta correlação me pareceu essencialmente dada pelo fato da simultaneidade relativa, daí a expressão sincronicidade. Parece, na realidade, como se o tempo fosse não algo abstrato, mas um contínuo concreto, que contém qualidades ou condições fundamentais que se podem manifestar com simultaneidade relativa em diferentes lugares, como um paralelismo causalmente inexplicável, como por exemplo em casos das manifestações simultâneas de idênticos pensamentos, símbolos ou estados psíquicos. O outro, por exemplo, seria a simultaneidade destacada por He Wen, do período estilísticos dos chineses e europeus, que não podem ser casualmente relacionados entre si. Este era o pensamento do prestigiado psiquiátrica C.G. Jung sobre o tema que me ocupava. Com seus conceitos, a aparição de dois fenômenos idênticos, ideia comum a duas pessoas separadas pelo espaço, dependerá de um arquétipo coletivo, uma causa, e a simultaneidade, a sincronia dos acontecimentos fenômenicos. Para interpretar o princípio da sincronia, é preciso ter presente um conceito-chave da psicologia analítica, ou de inconscientes coletivos. Este conceito permite manejar de maneira mais real aos arquétipos, que não são já seres estáticos como as ideias de Platão, mas estes dinâmicos de poderosa força anímica, suporte a sustentação dos mitos que influenciem inconscientemente na conduta do homem. O conceito de inconsciente coletivo tem sido resumido por Jung na mesma obra citada. Assim como o corpo humano mostra uma anatomia geral por cima, além de todas as diferenças raciais, também a psique possui um substrato geral que transcende todas as diferenças de cultura e consciência, ao que se designa, que transcende todas as diferenças de culturas como inconsciente coletivo. Esta psique inconsciente comum a toda a humanidade não consiste meramente em conteúdos capazes de chegar à consciência, mas em disposições latentes
a certas reações idênticas. O fato do inconsciente coletivo é sensivelmente a expressão psíquica da identidade que transcende todas as diferenças raciais da estrutura do cérebro sobre tal base e explica a analogia e até identidade dos temas místicos e dos símbolos da possibilidade da compreensão humana em geral. Convém agora, à luz do exposto, extrair uma importante conclusão. Se bem a psicologia analítica permite interpretar os fenômenos sincronísticos, ninguém tem seriamente afirmado, jamais que fosse possível, exercer alguma forma de controle sobre eles. Esta classe de fenômenos, muitos vistosos ou atraentes para o profano, corresponde o mais baixo em uma escala de valores da experiência transcendente, como que se prestam sempre em relação às pessoas altamente perturbadas, estejam ou não no manicômio. Em geral, acredita-se que a disciplina de funções orgânicas ou psíquicas outorga certo tipo de poder sobre os mencionados fenômenos. Esta crença bebe em duas fontes, a ignorância, a ingênua, e a desinformação, o produto da estratégia sinárquica. Há ignorância na crença popular dos milagres, que acompanham as atividades de santos e grandes místicos de que são realizados à mercê de um poder, que este teriam ou havia sido outorgado por uma deidade. Na verdade, os santos jamais dizem tal coisas, manifestando em compreensão que os milagres são feitos por Deus, ou admitindo com máxima concessão de haver sido veículos de uma graça ou de uma força superior que os transcendia. Naturalmente, existem membros da sinarquia, considerados também santos, místicos, gurus, mestres e etc., que têm afirmado a busca do poder, com fim da prática de certas disciplinas, tais como a meditação transcendental, yogas, orações ou mantras e etc. Mas é possível suspeitar de imediato sobre os verdadeiros fins ocultos que perseguem ditos agentes satânicos. Pelo contrário, os iniciados hiperbóreos, quem são realmente santos, agora podia distingui-los bem, depois de ler a carta de Belicena Vilca. Sempre tem orientado os seus discípulos para que os libertem dos laços que o seu espírito, não criado, mantém com a matéria criada. A desinformação obedece a um fim sinárquico, e quem são vítimas dele creem cegamente que existia escolas esotéricas onde se ministra um ensinamento secreto que acaba por transformar o neófito, ao cabo de tantas lições em fascículos, em um Krishnamurti, versão ocidental. Mas o que a desinformação apresenta nas escolas esotéricas são, na realidade, escolas esotéricas, cujas finalidades inconfessáveis é a captação de adeptos. Todas essas escolas esotéricas pretendem possuir o segredo dos grandes mistérios da antiguidade, que oferecem revelar os incautos, se esses se ajustam a uma regra interna que invariavelmente exige como primeira prova a obediência cega e a fé dos mestres desconhecidos da escola. Os ensinamentos que vão apresentando ao candidato, o guru, não pode ser mais misterioso, já que a sua base é o plágio de distintas tradições antigas, embasadas ecleticamente em uma suposta doutrina oculta, que só o é pela impossibilidade de descobrir alguma verdade nela. Os grandes mistérios da antiguidade, a Pérsia, a Índia, a Grécia, etc., deixaram um sedimento de mitos e símbolos sagrados, com mais frequência opostos que coincidentes aos que somente uma alma medíocre e mal intencionada, um piraco, intentaria unir em um sincretismo moderno. Advertir-se que, durante aquela viagem a Santa Maria, um sentimento feroz, crítica, cultural se havia instalado em meu coração e ameaçava fracionar e amputar
dissipar definitivamente os últimos restos de racionalismo que ainda possuía. Senti-me vazio por dentro, mas achava pronto a aceitar uma verdade que substituísse toda e inútil informação. Enciclopédia que havia assimilado em anos de estudo. Que valor teria aquele proposto saber acadêmico, se não me serviria para afrontar e resolver as situações misteriosas que me envolviam metafisicamente? Nenhum. Encontrava-me, pois, pronto a desembarcar-me daquele lastro para receber a ansiada verdade, uma verdade que consistia e jamais havia estado tão seguro antes da realidade de uma coisa como deste enunciado, na sabedoria hiperbórea. Em efeito, para mim, agora, a verdade era a sabedoria hiperbórea, cujos alcances apenas vislumbrados na carta de Velicena Vilca. Por momentos me invadia uma raiva surda, que era à sua vez uma censura pessoal, uma espécie de reclamação que meu eu atual, estranhamente transmutado, realizava implacavelmente Dr. Arturo Signagel, dos anos de busca a meu passado, que tão ingenuamente haviam acreditado que o progresso era uma consequência lógica da educação. Uma época havia aceitado, quase sem pensar, que uma lei de evolução permitia à alma expandir-se a partir de certas pautas da vida. Acreditava que seguir determinadas regras de retidão moral e afrontar a vida com um critério positivo redundaria inevitavelmente num bem interior. Sim, essa era a chave do progresso. Viveria de acordo a uma filosofia transcendente, adotaria um modelo de vida religioso, à maneira dos orientais, e no porvir da busca, da instrução, dos acesses. O progresso, inevitavelmente, sobreviria pela evolução. Essa havia sido minha escolha, e agora, ao compreender que todo o raciocínio estava errado, que havia ganhado por anos de disciplinas e sacrifícios inúteis, como seria a raiva me invadindo, e também uma censura imponente me arrancava gemidos desolados. E o que todo raciocínio estava errado se via claramente na carta de Velicena Vilca. A lei da evolução existia e regia e facilitava o progresso da alma criada, de acordo com o plano de Deus, Criador. Mas nada a ver tal lei e nenhum progresso se obteria por sua intervenção com o espírito não criado. Lembrava com horror as palavras do imortal Birsa. A alma do homem de barro criado desde o princípio, começou a evoluir até a perfeição final. Ao que parece, aquela evolução era muito lenta e os deuses traidores não aceleraram. Realizaram a prodigiosa e infernal façanha de aprisionar o espírito não criado ao animal homem ou de barro, e toda a raça hiperbórea que era não criada, que procedia de fora do universo criado, do mesmo mundo de onde viera o Criador, ficou então ligada à evolução do animal homem, à evolução em geral, ao progresso no tempo imanente do mundo. Segundo a sabedoria hiperbórea, o espírito deveria livrar-se da prisão da matéria evolutiva, isolar-se da lei de evolução e empreender o retorno à origem. Ali estava a verdade buscada, de certo, em que meu espírito se agitava pelo efeito de uma intuição certeira. Essa verdade, capaz de brilhar para o espírito como uma luz não criada e inextinguível, deveria ser conquistada em uma luta de dimensões sobre-humanas, durante a qual seria necessário exibir uma determinação incalculável. Que existia o inimigo contra o qual deveria travar semelhante luta, um inimigo que cortava o caminho para a origem. Isso o sabia com certeza, desde a noite de 21 de janeiro. Mas as reflexões precedentes e a intuição que mencionei me permitiam compreender agora que os erros passados proviam de minha debilidade estratégica,
de haver cedido ingenuamente ante a estratégia inimiga, e essa estratégia que sem dúvida afeta todos os planos da atividade humana e ainda as desconhecidas esferas psíquicas, é aplicada no campo da cultura, por intermédio de um sistema de controle de características colossais. Como disse Belicena Vilca, a cultura é uma arma estratégica da sinarquia. Tal sistema de controle é o encargo de fomentar a confusão e o engano. Era, portanto, o responsável da cilada na qual eu havia caído. Porque se eu fui enganado, se eu participei da estratégia inimiga, isso ocorreu por ignorância ou por debilidade estratégica, por desconhecer a natureza e ainda a existência, mesmo do inimigo. Jamais poderia ter colaborado conscientemente com os planos sinárquicos, jamais poderia haver sido comprado pela fraternidade branca, tal como se tentou a integridade espiritual do heróico Nimrod. Esta síntese se eu cedi em tempos passados frente à pressão de enganos da estratégia inimiga. Isso se devia a que então me encontrava adormecido, espiritualmente adormecido, mas agora havia despertado graças à carta de Belicena Vilca e ao rapto espiritual de 21 de janeiro. E a prova estava justamente na determinação inclaudível de lutar até o fim, contra todos e contra tudo, para regressar à origem e libertar o meu espírito eterno de sua prisão material. Sim, eu havia despertado, graças a Belicena Vilca, mas agora era capaz de formular as conclusões, havia despertado, graças a Belicena Vilca, de forma de atuar do inimigo, que teria no fundo o alcance de um demiurgo. A sinarquia, expressão do seu poder entre os homens, conformava um formidável leque de organizações e sociedades secretas, impossíveis de detectar completamente, e em meio de desdobramento ofensivo, me encontrava até o ontem, o mais ignorante dessas realidades, vítima fácil para a estratégia inimiga. Porque, ainda que se me escapasse, como é natural, a totalidade do plano demoníaco, via com bastante clareza as táticas aplicadas no campo da cultura. Os sincretismos modernos que mencionava anteriormente obedecem a essa vontade de enganos que demonstra a sinarquia em todas as sociedades secretas e a ideia de progresso evolutivo da alma, pelo karma e a vida reta, ou em qualquer via semelhante de expiação, é apresentada desde a base das doutrinas secretas esotéricas ou meros sincretismos religiosos, como uma verdade tão evidente que somente um nécio se atravessaria a duvidar dela. Fora da religião, a mesma ideia vem invadindo a maioria das disciplinas científicas ou humanísticas. É instrutivo, por exemplo, comprovar com que habilidade os agentes sinarcas vêm impondo conceitos geométricos para induzir interpretações teológicas da história, como um rigor racionalista admirável define arbitrariamente uma trajetória geométrica para o progresso da humanidade e logo projetam essa figura sobre a história, estabelecendo associações analógicas e coincidências na maioria das vezes, tendenciosas e intencionais. O progresso pode seguir uma trajetória circular, parabólica e em espiral, e em ciclos, uniforme, exponencial e etc., procurando forçar a história que para se ajuste e corresponda à forma de tais funções, confirmando, desse modo, a teoria ou dogma oficial da seita sinárquica. A utilização da geometria analítica na interpretação religiosa da história não deve surpreender. Deus geometriza, afirma alguns notórios sinarcas. Deus é o grande arquiteto do universo. Sustenta outros, mas em geral, todos sustentam que a intenção do Deus uno é o que o homem, a matéria, o mundo, tudo evolua. Esta é uma das chaves do racionalismo subjacente nas mencionadas doutrinas ocultas, porque evoluir significa devir na história, de acordo a uma
uma certa lei, e é a lei de evolução a que imprime ao progresso humano uma trajetória geométrica, postula a sinarquia, mas, sendo assim, qual é o benefício esotérico que obtém a sinarquia ao impor culturalmente o evolucionismo, inclusive esotérico em qualquer de suas variantes geométricas? Muito simples. Se todo mundo crê que o homem evolui, que a sociedade evolui, que o universo evolui, que o progresso responde a uma lei, aceitará sem chiar que o futuro está determinado pela lei da evolução. Isto implica que, para o bem de um futuro melhor, se pode exercer certos controles no presente, ou seja, deixarmos que quem conheça as leis controle hoje a sociedade, para termos um amanhã, um futuro melhor. Vã, utopia, quem conhece as leis, senão os mestres da sabedoria, da fraternidade branca, além dos sábios de Sião? Agora, tudo se esclarece. A finalidade da sinarquia é o governo mundial e, naturalmente, prepara seus quadros dirigentes com uma infraestrutura de doutrinação bem montada, enquanto a humanidade, convenientemente desinformada, espera os homens do destino que controlem os impulsos do poder e planejem para o futuro. Esta é a realidade que palpita atrás de uma escola esotérica e que os incautos, finalizados e deslumbrados pelo sincretismo, tão vistosos como o oco e racionalistas, não podem advertir. Por outra parte, cabe advertir que o sincretismo se concretize quando os homens tenham perdido a capacidade de perceber o mito em toda a sua pureza simbólica. Esta perda é uma grave lesão na capacidade do pensamento metafísico, análogo, se preferir, em uma perda de visão ou cegueira. Para analogia, se fala da idade das trevas. Perder a visão não é enxergar, é mesmo que ver tudo negro. Existem textos sobre a doutrina ocultista, que parecem possuir boa fundamentação filosófica e científica, mas também existem falsificações dos quadros de Leonardo da Vinci, tão perfeitas que resistem ao exame de prestigiosos peritos. E é claro, tanto um contra o outro caso. A qualidade da fraude depende da habilidade do falsificador. No caso esotérico, por desgraça, os falsificadores têm alcançado um alto grau de destreza e fazem muito bem, preparados para a missão, donos de uma grande cultura geral. Tomemos, por exemplo, escritos esotéricos, tais como H.P. Blavatsky, Rudolf Steiner, René Guénon, Max Rendel e etc. E comparemos a miscelânea de teosofismo que sustenta qualquer um deles com a elementar simplicidade dos símbolos metafísicos da sabedoria antiga. O que surge nessa comparação? Que não podemos ler um símbolo, ver a sua verdade, e sem podermos ler um livro sobre os símbolos que não nos revelará o sentido dos mesmos, mas nos divertirá com as descrições e associações múltiplas suscetíveis de interpretações racional que nos criam a ilusão, uma compreensão, um progresso tal como convém à sinarquia. Existem um daltonismo sensorial e um daltonismo gnosiológico, escreveu uma vez o grande epistemólogo Luciano Allende Lazana. Pode-se agregar que existe também um daltonismo ciomítico e que padece quem não pode ver a verdade de um símbolo, é que deve ser cenado previamente à busca de um conhecimento oculto, para não ser enganado, para não ser usado pela sinarquia. Sem uma visão clara do simbólico e um adequado discernimento moral, é impossível chegar ao conhecimento da sabedoria hiperbórea. Aqui, por outra parte, não está nas escolas esotéricas. A falta dessas virtudes, ou desprezo pelas mesmas, leva ao débito daltônico, à busca de fenômenos e de poder, a seguir disciplinas orientais sem compreendê-las, ou a ceder à fascinação de investigações científicas em parapsicologia, karma,
Kirlian, psicobioenergética e outras farsas. O perigo está que em tais escolas ocultas, com licença jurídica, razão social e telefone, não vacilam em prometer às pessoas de duvidosa capacidade espiritual, mas úteis os seus planos do tipo de poderes, experiências libertadoras, evidentes, o progresso virá logo, depois de umas quantas iniciações, progredindo nos graus internos. Não se ajuda a um pobre, disse G.C. Jung, como que lhe ponhamos na mão uma esmola, mais ou menos grande, apesar de que assim o desejem. O ajuda muito quando lhe ensinamos o caminho para que, mediante o trabalho, possa libertar-se durante de sua necessidade. Os mendigos espirituais, os nossos dias estão, por desgraça, excessivamente inclinados a aceitar, em espécie, a esmola do Oriente, ou seja, apropriar-se sem refletir das posições espirituais do Oriente e imitar cegamente sua maneira e modo. Todos esses raciocínios me levaram a uma conclusão, em que a busca pelo poder, fenômeno parapsicológico, taumaturgia, há sempre um ignorante ou um desinformado, em que promete outorgá-lo. Somente pode haver uma vontade perversa, daí que tivesse decidido considerar coincidências sincronísticas e qualquer possível relação entre o rapto espiritual no dia 21 de janeiro ou tremor simultâneo, podiam estar tranquilos em Valhalla, Melicena Vilca e todos os seus antepassados da casa de Tarsis, e os deuses libertadores, e todos aqueles ser espiritual que observasse minha conduta. Para mim, o fim da visão mística assimilava o fim da experiência transcendente. Nem eu dispunha de um poder que operasse sobre a matéria, nem desejava tê-lo. As potências da matéria não haviam conseguido enganar-me desta vez e possivelmente nunca voltariam a tentá-lo. Estas reflexões eu fazia enquanto passavam os quilômetros velozmente e Salta se abria generosamente em seus vales e quebradas. Entre zonas coloridas e eretos picos se sucedem as costas com uma exuberante vegetação e emolduradas por rochas de agrestes, aparência alguma famosas, como a do Bispo, uma sopé verdadeiramente chamativo por seu desdobramento e veracidade de motivos. Li no mapa que havia adquirido em Cerrilhos, já me encontrava próximo a Cafaiate, onde planejava almoçar e comprar umas lembrancinhas, especialmente o fabuloso vinho da zona. Vinhas se realizavam viagens improvisadas, como eu que empreendia por províncias ou regiões de extrema pobreza. Convém levar sempre algo comestível, 1 litro de um bom torrontés, uns alfajores, pode abrir portas impossíveis, controles fronteiriços e salvar toda a classe de dificuldades. Entrei em Cafaiate e, depois de realizar algumas compras numa casa de artigos regionais, estacionei em frente à Praça Liberdade para almoçar num restaurante que prometia desde um bizarro cardápio do dia, espanadas e picantes de frango. Boa noite a todos. Finalizamos a mais um estudo de hoje do livro Mistérios de Melicena Vilca e amanhã daremos continuidade ao capítulo 10. Um forte abraço a todos e forças guerreiros.